Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio super especial aqui no COP Internacional 2025 São Paulo Expo. A gente está aqui literalmente no centro da feira, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar os grandes players que estão frequentando a feira, as autoridades, especialistas, e é o caso aqui do meu grande amigo Edson da New Expo, CEO, né, da New Expo. Cara, uma grande honra aqui nesse bate-papo com você, meu amigo. A honra é minha, a honra é minha. Quero te parabenizar pelo podcast, a gente assiste, a qualidade dos entrevistados me deixa numa responsabilidade apertada aqui. Não, e a minha responsabilidade também é muito grande. O Edson a gente teve a oportunidade de conhecer um tempo atrás, mas se tornou um grande amigo, sobretudo pela simplicidade, a humildade. É um cara que a gente sabe que é uma referência no setor das feiras de defesa e segurança pública, com a New Expo, cuidando da logística e um grande contribuinte para que essa feira seja grande, não só essa, como diversas feiras que acontecem, não apenas na área de defesa e segurança. É uma referência, a gente tem muito que aprender com o Edson, e é por isso que eu não poderia deixar a oportunidade. Fui lá, peguei ele no braço, sei que ele tem as responsabilidades dele perante a New Expo, perante outras grandes empresas, né, representando, por exemplo, o caso da Ubrix, que tem nos apoiado aqui no evento, né? A TAG Dynamics, inclusive, já apoiou a gente. Então, Edson é uma referência, e eu gostaria, nesse curto espaço de tempo, meu amigo, de explorar um pouco, porque o nosso papel também é educar. Sim. Educar o segmento da segurança pública. E eu sempre que relembro aqui com o Edson, quando eu assisti um vídeo que foi postado por vocês no Instagram da New Expo. Até peço aí que os colegas, a gente vai colocar a referência também para seguir lá o Instagram da New Expo. E, cara, eu, um profissional da segurança pública, quase 30 anos de serviço, quando eu vi a burocracia que a caminhada que você pegar a partir de uma importação, né, de um armamento, né, que vem oriundo de um país estrangeiro, para que chegue até o coldre do policial. O problema que a dificuldade que e isso a New Expo e o Edson tem um trabalho de fazer todo esse processo para que a arma saia da fábrica fora do Brasil e chegue ao coldre do policial. E eu fiquei admirado, porque é uma burocracia, né? E a gente até entende, né? Afinal, são produtos controlados, né? Tem a questão da segurança, e a gente pode falar e trocar ideia a respeito disso, né, Edson? Você sabe que eu acabo ficando com a melhor parte do negócio, né? Porque eu tenho sorte de reunir talentos para trabalhar comigo. Então, hoje eu mais atrapalho do que ajudo. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é que, como a gente está mais próximo do cliente, a gente acaba ficando com um agradecimento, com as honrarias. Mas hoje o time que forma a New Expo é o grande segredo do sucesso das nossas operações. A New Expo, ela nasce em 2000, né? Vamos falar assim. Quando a gente fez a primeira importação para a Feira Laad. Hoje a Laad é uma das grandes referências de feira de defesa no Brasil. Mundo, né? Sim, sim. E a gente começa trabalhando lá. Em 2014 a gente vira oficial definitivo da Laad. Até hoje nós somos um dos oficiais da feira. E foi por lá também que a gente conheceu o Sansone com a COP, pôde ajudar eles nas primeiras importações. E a gente vem trilhando esse caminho. De 2014 para cá a gente viu o mercado abrir, as polícias começarem a fazer as aquisições internacionais, e a gente deu sorte de estar no momento certo, na hora certa. Eu acho que o grande segredo das operações da New Expo é a parceria que a gente tem com a iniciativa pública, né? Seja com o Exército, seja com a Receita Federal, DFPC em Brasília, como as regiões militares ao longo do Brasil todo. Acho que o grande segredo é a organização, é a antecipação, obviamente acompanhar a legislação para não ter nenhum erro, e errar com arma, com bélico, é sempre um problema, porque eu sempre costumo dizer, minha esposa é médica, ela errar ali é muito pior do que eu acabo dando só um prejuízo pro pessoal, né? Ela é um pouco mais complicado, mas no bélico tem a variável da segurança, né? Então todo o projeto ele é
ele é organizado com tempo, medido, organizado com as autoridades. E o grande sucesso realmente é essa parceria, né? E Edson, assim, se a gente for observar, eu que sou do direito, né? Sobretudo quando a gente está falando de produto controlado, produto que obviamente tem carga tributária, aí tem a questão também de transporte, aí imagine um tanque, né? E eu falo um simples tanque para estar numa feira como essa. Sim. Toda a dificuldade que é fazer esse transporte, de cuidar de toda a aduana, né, da parte legal, a parte burocrática, né, para que esse veículo ele esteja numa feira como essa. E isso é algo que para a empresa, seja para o organizador da feira, você é um grande, é um despachante, por assim dizer, sim, né? Sim. Então você facilita, embora é fácil para quem está te contratando, mas não é fácil para você, né, cara? Sim. Mas é o que eu falo, mais uma vez a equipe acaba ajudando bastante, né? A lida com o processo controlado pelo Exército, ela é complexa porque toda a cadeia ela é regulamentada. Seja antes da importação, seja durante a importação, depois da importação, a gente tem que tomar cuidado com os números de ordem, né? Por exemplo, recentemente a gente estava fazendo uma importação, o pessoal fechou a importação, mas não verificou se o armazém que ia receber isso no porto podia receber o material. E aí isso vira um transtorno. A gente tem cerca de 15, 20 dias para ajustar, mas aí tem que trocar porto, tem que verificar se o porto que a gente vai trocar tem a autorização para receber esse tipo de material. A organização e a antecipação é a chave do sucesso das operações, né? E a equipe, obviamente, tua, lógico que tu tem uma equipe fixa, mas com certeza tem um ecossistema de ajuda e de muito trabalho e também de muito network, né? Sim. Você precisa, e obviamente quando a gente fala network, a gente está falando mesmo de conquistar espaços de confiança, de responsabilidade, e muito do que você faz é um serviço de utilidade pública, porque você facilita muito a vida também das instituições, da administração pública, né? Sim. Que precisa dos seus serviços, né? Lógico que a contratação, né? E aí imagina, né? A administração pública contrata com a Glock, ou contrata com outra empresa, e você é um terceiro ali que fica ajudando as duas partes, né? Para que seja um armamento, seja um equipamento de proteção, ele chega o mais rápido possível para o operador de segurança pública, sobretudo em um país extremamente violento como o nosso, né? E aí vem uma outra questão, quando a gente está falando disso, e obviamente você falou das compras internacionais, e as polícias começaram a aprender a economizar a partir de uma compra internacional, que tem a questão dos impostos que se reduzem consideravelmente, né? Você vê hoje, o caso da própria Polícia Militar do Distrito Federal e outras instituições, em que o policial militar tem a oportunidade de ter em seu coldre, né, uma arma cedida pela administração, obviamente propriedade da administração, mas cedida para que fique com o policial enquanto ele estiver na ativa. Armas que, se o cidadão normal for comprar, vai custar aí 13, 14, 15 mil reais, em que a administração tem a oportunidade de comprar por menos de 2 mil reais, né? Sim. E isso já incluído aí todo esse custo que é feito para que essa arma saia da fábrica e chegue até o Brasil. Então, cada vez mais as instituições estão fazendo uso, né, dessa logística para trazer esse armamento. E uma outra questão que é importante frisar, Nelson, é que uns até se referem ao fato de estarmos em uma guerra urbana, entre aspas, algumas acreditam que estejamos num narco-estado, temos aí domínio de cidade, novo cangaço. Mas uma coisa é certa, hoje o operador de segurança pública, ele está tendo que ter uma preparação profissional, técnica, e também ser equipado com equipamentos de proteção que até pouco tempo atrás, em alguns países, apenas as Forças Armadas precisam por conta de um estado de guerra. Sim. Então hoje é cada vez mais comum, né? A gente tem feira como essa, equipamentos que há uns 30 anos atrás a gente só via em feiras de defesa e às vezes nem no Brasil. Sim. Então, quer dizer, o mercado se transformou
E hoje a gente vê até algumas guardas municipais com fuzis, Sim. com carros, né, fortes aí, blindados, porque há necessidade de garantir a segurança desse operador. Temos a questão dos capacetes balísticos, né? A Ubrix, inclusive, apoia o nosso podcast aqui. E quem conhece um pouco daquilo que é a proteção dos capacetes, uma norma de padrão internacional europeu, sabe como é importante esse cuidado que a administração tem que ter com o seu operador. Então, por isso que quando eu falo que o seu trabalho ele é um trabalho de utilidade pública, pelo trabalho da New Expo, mas também por representar grandes marcas, né, como a Ubrix, e para que a gente possa fazer um trabalho de educação e conscientização, porque a gente ainda está muito verde em relação a algumas normas, alguns padrões que a gente sabe que alguns países já vêm utilizando há muito tempo, mas que a gente ainda está dando os primeiros passos, né, Edson? Eu vou comentar em duas fases o que o senhor falou. Primeiro, a questão das empresas internacionais vindo para o Brasil por meio das licitações internacionais. A gente viu, por exemplo, a questão de uniforme. O quanto a indústria nacional evoluiu por conta da competição. Então, a competição ela é salutar. E o uniforme que, no caso do operador, não é uma simples roupa. Exato. Isso tem a ver com a questão de proteção por conta do sol, fica muito tempo no sol, às vezes, até no caso do bombeiro, né, sim. Corre o risco, né, de um incêndio. Tem outras extremidades que eles precisam cumprir. E por conta desse relacionamento que eu tive com as polícias, entregando carga, a gente fez um projeto muito grande para a Senasp, que foram as pistolas, foram mais de 160 mil pistolas entregues no Brasil todo. E eu me aproximei, e visitando outras feiras no exterior, a gente acabou trazendo para o Brasil algumas marcas, né? Basicamente, hoje a gente tem o capacete, que foi um item que chamou bastante atenção nessas visitas que a gente costuma fazer, até com algumas delegações das próprias polícias, né? Quando elas vão nas feiras internacionais para conhecer o que há de novo. E a gente trouxe há 2, 3 anos para o Brasil a Ubrix para revolucionar essa questão do capacete. Em 2006, a Comunidade Europeia sentiu a necessidade de criar uma norma para, de fato, proteger a cabeça do seu operador. Foi assim que nasce a VIPAM, uma norma que, além de medir a perfuração do capacete, ela media o trauma também e a transferência de energia. Muitas pessoas não sabem que o que mata, às vezes, com um tiro na cabeça com um oficial de capacete não é somente o projétil furar o capacete. É a onda de choque ou a própria deformação e o traumatismo craniano. Essa norma já por si só já revolucionou. Ela sobrepõe a NISD, que a princípio era uma norma mais de colete balístico, foi adaptada para o capacete, mas ela não media com a excelência que a VIPAM mede a questão do trauma. Em ato contínuo, utilizando os capacetes, as normas, países como Alemanha, Suíça, Áustria, entenderam que a própria VIPAM não era por si só a melhor solução, porque em tese deixava ali cerca de 40%, 50% da área do capacete sem proteção. E ela propôs ali um desafio para as empresas europeias para que buscassem a solução. Mais uma vez, a Ubrix foi pioneira e, junto com outras empresas, conseguiu diminuir em 15 milímetros o tiro de borda, que é algo bem complexo de fazer. E eu realmente acredito que polícias como as polícias militares de São Paulo, a própria Senasp, tem polícias no Nordeste que enxergaram, né? Quando a gente consegue fazer o teste e comparar as normas do capacete que hoje o operador utiliza com o capacete que cumpre uma norma VIPAM, é cabal. Não tem como um operador que preza pela vida voltar para a NISD. E eu acredito que esse é o futuro da proteção balística de capacete aqui para o Brasil. Eu espero que a indústria nacional consiga, até por meio dos financiamentos que a própria o Ministério da Defesa, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que eles consigam investir em pesquisa e desenvolvimento para que
no futuro a gente consiga produzir esse tipo de capacete aqui também. Então, Edson, pelo que eu entendi, nós temos, poderíamos dizer que temos 3 padrões de certificação, por assim dizer, temos de nível de proteção, né? Vamos falar em nível 1, nível 2 e nível 3. Uhum. Hoje o Brasil, qual é o critério que as instituições têm em termos de exigência? A gente exige em nível 1, nível 2 ou já estão evoluídas exigindo nesse nível 3, acima do VIPAM? Algumas polícias conseguiram enxergar essa evolução europeia e inovaram e trouxeram para o Brasil. A Polícia Militar de São Paulo foi a primeira que investiu em estudo, investiu em viagens para os oficiais e conseguiram trazer essa mudança. A Senasp, na vanguarda também, conseguiu fazer o estudo técnico, os testes comparativos e também conseguiu especificar um capacete numa norma superior que hoje os operadores seria nível utilizam. 2, o VIPAM. O VIPAM é nível, falando em NIGE, comparando com o NIGE, ele seria um nível 3A e 3, porque a gente tem uma proteção adicional que segura até 762. Entendi. E, obviamente, isso é um grau de proteção para o profissional de segurança pública, né? A gente sabe que no Brasil, por conta disso que a gente já conversou, não só o nível de ousadia do crime organizado, mas também o poder de fogo. Sim. E tem também até a própria questão do terreno, né, da geografia. Então, imagina o Rio de Janeiro, em que a gente tem comunidades, né, em que são morros, em que o operador de segurança pública está subindo ali o morro e você tem lá o indivíduo mal intencionado lá em cima. Então, pela lógica, a primeira coisa que o cara olha e vê é a cabeça do operador. E, querendo ou não, a gente sabe que algumas unidades táticas já se utilizam do capacete. A gente sabe, obviamente, que o capacete, embora se modernizou muito, né, o nível de blindagem e também o peso do capacete, justamente para garantir conforto, né? Então é mais leve e também existe uma série eu já tive a oportunidade de conhecer o capacete, sobretudo da Ubrix, uma série de artefatos que possibilitam ao operador mais conforto, né? Térmico, né? E de peso. E aí, a gente sabe da dificuldade que tem você de convencer o policial que está no serviço ordinário, comum, no patrulhamento, de estar ali com o capacete o tempo integral. Mas é importante que, pelo menos em situações específicas, ele tenha, né, na viatura à disposição. E em caso, em situações extremas, né, uma tropa de operações especiais e unidades táticas, que ele faça o uso quando em operação, né? E se a gente pode aumentar o grau, se existe hoje, dado não vou dizer facilidade, mas a possibilidade que tem das compras internacionais e das polícias brasileiras buscar no mundo padrões de excelência, e hoje já se consegue comprar a preços até adequados. Sim. E se o profissional sabe que existe um nível de excelência na proteção dele, por que ele não vai exigir? E aí, quando eu falo exigir, porque a gente sabe que existem as associações, os sindicatos, né? As corporações que atuam em defesa do operador de segurança pública. Então, por isso que é interessante quando a gente educa o público e mostra para o nosso público, sobretudo de policiais, a disponibilidade e uma ampliação da segurança que ele pode ter. Exato. Para, a partir dessa educação, peraí, por que você está me entregando? Isso aconteceu com colete balístico. Sim. Até um tempo atrás, o policial não tinha colete. E quando tinha, você tinha que cautelar, e às vezes você assumiu o serviço com aquela coisa terrível, né? Que passou de mão em mão. Hoje, algumas polícias mais evoluídas entregam já o colete para o profissional, ele tem o seu colete. E é interessante que hoje, se o policial ele perceber que o colete dele está vencido, ele se recusa a ir para a rua. Sim. Então a gente tem que evoluir em nível, nesse padrão de segurança também para o capacete. Né? Mas hoje, eu acho que o nosso trabalho na Ubrix é educar o operador também. Não é só apresentar para o tomador de decisão, para o profissional técnico que vai fazer as especificações.
A gente precisa trazer esse conhecimento para o operador também, até para que ele eventualmente leve ao conhecimento de quem compra a novidade. E quando disponibilizado, que ele use também, Exatamente, né? sim, sem dúvida. Porque o colete era isso, né? Às vezes o policial nem usava, ele tinha um colete e não usava. Aí as instituições passaram a obrigar, é o caso da minha corporação, você não sai de serviço se não tiver com colete. Sim. Tem que estar com colete. Estava falando normalmente esses capacetes, eles escolhem as forças especiais para utilizar por conta do risco, né? Exato. Mas você sabe que na Europa tem uma doutrina que eles pagam capacete para viatura. Obviamente que as forças especiais têm, cada um tem seu EPI, porém eles deixam, por exemplo, aqui no Brasil, quando tem esse crime de domínio de cidade, normalmente o primeiro que chega é a patrulha, não é a força especial vai chegar ali 5, 10, 20 minutos depois, equipada, pronta para a ação, mas é importante que aquela primeira ação, né, que aquele primeiro contato com o criminoso, que ele tenha a possibilidade ali de estar minimamente preparado, não, se não com armamento, porque a gente sabe que muitas vezes é desproporcional, mas pelo menos com uma proteção balística ali para poder ter. Mas é uma outra doutrina, né? Primeiro a gente precisa trazer a Vipam para o Brasil, a gente teve uma ajuda muito importante da ABIND nesse segmento, porque eles entenderam o valor da norma Vipam, não somente para os capacetes, mas também para os veículos blindados. Eu tenho uma outra representação que é a TAG, né? A TAG é uma empresa do Emirados Árabes que faz veículos blindados. Então, hoje no Brasil, a gente estava comentando, hoje se confunde um pouco a questão o que é segurança pública e o que é defesa. Hoje no Brasil, os operadores usam equipamentos, veículos blindados que só são utilizados em zonas de guerra, né? Metralhadoras, veículos blindados, os famosos caveirões, né? E a Vipam também está presente nesse mundo. A TAG tem um produto que talvez seja um dos principais produtos dela, que é o LC300 blindado no nível VR7. Inclusive colocamos no nosso Instagram lá, campeão de audiência, todo mundo eu quero, pô, posso comprar, inclusive eu posso comprar para andar na rua, porque além de proteção são muito belos. Eu gosto de caminhão, gosto de carro. Sim. Cara, eu queria um para chamar de meu, né? Mas tem que ganhar muito dinheiro. Mas, cara, que nem tem um Hammer aqui, que é a coisa mais linda que tem, né? Pega no Rio de Janeiro hoje, o pessoal vai fazer assalto, eles não assaltam mais de pistola, porque sabe que tem muita gente com carro blindado, nível 3A. Agora eles estão muitas vezes assaltando até de fuzil. É o que eu ouço dos amigos lá da segurança pública. E seguindo essa atualização do crime, o Exército tem autorizado o público civil a comprar um nível acima de blindagem. Que tem que acompanhar, né? O crime evolui mais rápido do que o sistema, né? Então, hoje a gente tem essas duas, sempre na proteção balística, né? O capacete para o operador e os veículos blindados também. Não, então... e isso que você falou, Edson, é fato, né? E assim, a gente sabe que geralmente, né? O primeiro contato, porque, por exemplo, uma facção, né, um crime organizado, né, no caso do domínio de cidades, sim, geralmente eles iniciam ação em uma área rural. Uhum. E quando efetuam a ação, eles voltam para a área rural para troca de veículos, né, para se homiziar. Uhum. E às vezes a gente vai ter lá patrulhazinha afastada, né, que cuida do policiamento rural, a quilômetros de distância de uma outra guarnição que possa auxiliá-la. E aquilo que era, obviamente, as instituições tinham as suas dificuldades, não tinha como comprar fuzil para todo mundo. Se eu consigo comprar uma determinada quantidade, eu vou guarnecer as tropas de operações especiais de ação estática, não tem para todo mundo. Mas hoje a gente percebe que o universo e a situação é um pouco diferente. As corporações têm capacidade de estar comprando mais fuzis. Então, nada mais lógico do que essas tropas que estão mais afastadas, que têm um treinamento adequado, mas que tenham a possibilidade de ter um armamento, né, em condições de pronto emprego para atuar em situações como essa, né? Então, por isso que... E o Brasil é um mundo, né? São vários países dentro do Brasil, né? É um mercado que é uma selva, de fato, em que as empresas, sobretudo as... que estão fora do Brasil, que estão mais evoluídas em termos de proteção,
elas têm todo um mercado aqui, mas precisa antes, como você bem falou, educar, né? E não é culpa, né? Muitos operadores não conhecem dessas normas, muitos, inclusive, compradores, porque caem acidentalmente naquelas funções. E Edson, uma questão é que geralmente os caras que atuam nessa parte de compras nas instituições policiais são guerreiros, são caras que gostam, às vezes no início da carreira, acidentalmente, meu amigo, você é novinho, vai trabalhar nessa área de compras. E ele passa a gostar, se aperfeiçoar, mas é um grupo muito reduzido, né? Que obviamente com essas feiras e aqui, o próprio tive até a oportunidade de conversar agora, quase há pouco, com a doutora Camila Pintarelli, né, o Fundo Nacional de Segurança Pública. Faz um trabalho brilhante. Tem procurado educar esses profissionais para que eles conheçam normas como a VPAM e outras, educando o segmento para que façam compras. Porque é importante a gente entender que quando a administração pública ela compra um equipamento, um produto, que ele não entrega o que poderia entregar, e às vezes a diferença, né? Lógico, a gente, quando fala de compra, de licitação, tem um menor preço, mas a gente não pode comparar produtos que não são equivalentes. O grau de proteção aumenta o valor do produto, mas ao mesmo tempo garante uma melhor qualidade e até economia para a administração. E eu digo isso porque as instituições, né, pouco tempo começou a adquirir algumas viaturas até com ar-condicionado. Eu me lembro que no Distrito Federal, quando compraram os primeiros Corolla, saiu em capa de jornal. Ué, mas, poxa, PM rodando de Corolla com ar-condicionado? Peraí. Hoje já não se fala mais isso, né? Porque a gente não pode comparar, né, um blindado, não vou falar um blindado, um capacete que tem um nível de proteção 1, e querer que esse com nível de proteção 3 tenha o mesmo valor. Jamais. E eu vejo que essa educação ela precisa também partir para os tribunais de contas. Porque todo o ecossistema da administração pública precisa ser educado para entender essas diferenças. O analista lá, quando vai analisar, por que a PM comprou esse determinado produto e não comprou esse que é mais barato? Porque se ele não conhecer, ele não vai saber a diferença, né? Mas eu tenho visto, pegando o gancho da Senasp, né? A Senasp ajudou muitas polícias que, por falta desse departamento estruturado de compra, acabou se apoiando muito nas ações que a Senasp fez, né? De fazer uma especificação, de buscar eventualmente até recursos, porque tem estados que a gente sabe que não tem essa sobra de recursos para poder fazer a equiparação de equipamentos dos profissionais, mas eu tenho visto a evolução cada vez mais das polícias do Nordeste, Norte, aqui do Sul também, aprendendo a fazer o processo de licitação, deixando de buscar ata e fazendo as suas atas, vendo qual que é a necessidade regional ali que o policial tem, e obviamente o crime ele muda ali de aspecto de região para região, e eles buscando ali o seu foco, né? Então a gente vê essa evolução dos profissionais. E obviamente o judiciário tem que acompanhar isso, porque tem muito produto que eu imagino, por exemplo, blindado. A complexidade que é você especificar um carro desse, a gente viu algumas licitações fracassadas aí no passado, porque o pessoal não conhecia o produto. Aí então, falha na especificação. Exatamente, aí fracassa, né? Aí você vê, o processo um processo de licitação demora às vezes 1 ano para rodar. E recursos, que representa recursos investidos. Quantos profissionais se dedicaram àquele ato administrativo que não vai redundar em nada. E aí faz a reserva do valor, aí perde quando muda o calendário devolve fiscal. O recurso, tem que devolver, que é péssimo, né, para a administração. Exato. Né? Mas hoje eu vejo as polícias mais preparadas, né? As pessoas mais dedicadas e fazendo um bom uso do artifício. Porque eu não sei se a licitação seria o melhor meio de comprar, mas não tem outro, né? É igual a democracia, né? É isso que eu ia mencionar, Matheus. E tem que ser. Essa educação, ela precisa ser ampla, né? E aqui eu digo porque a gente, há um tempo atrás, nós tivemos em alguns órgãos de imprensa, no caso do Distrito Federal, alguns órgãos de imprensa veiculando notícias, complicadas, que a gente sabe que até certo ponto inverídicas, né?
com narrativas errôneas a respeito de alguns colegas que foram visitar uma feira internacional. Ou seja, o profissional pegou o seu tempo que poderia estar com a família como se ele... uma viagem internacional, vou passear. Então, poxa, uma viagem curta com tempo de voo elevado, jet lag. Então o cara chega moído de uma viagem dessa. Outra cultura, outra língua. O cara sai do Distrito Federal, deixa a sua família, vai para uma feira buscar tecnologia e também aproveita, porque o pessoal não foi só para a feira, o pessoal visitou departamentos de polícia e aí sai na imprensa, farra com dinheiro público, o cara viaja para a Europa. Então a gente precisa fazer com que a sociedade, os órgãos de imprensa conheçam essas realidades, porque a administração hoje ela vai precisar cada vez mais mandar os seus colegas profissionais de segurança pública para visitar empresas, para visitar feiras, para visitar fábricas. Sim. E o resultado são as compras internacionais, que são muito... Eu dei um exemplo aqui, uma arma que custa 14 mil reais, ser comprada por menos de 2 mil reais em uma compra internacional. Mas você sabe que com a pandemia, eu venho do mundo de feira, né? Eu sempre trabalhei, eu nasci no comércio exterior com as feiras e eventos. Então na pandemia foi o primeiro setor que parou e o último que voltou. E muita gente fez muita coisa online. Então... algumas pessoas tinham receio de que as feiras não iam voltar pungente, como estão. Mas nada substitui o olho no olho, Exato. Conversar. O que as pessoas não entendem é que nessas feiras você tem contato com os melhores produtos, e não somente os melhores produtos. Você consegue conversar muitas vezes com o engenheiro que fez esse produto e tirar suas dúvidas, conversar sobre novas especificações, aquilo que a gente conversou sobre necessidades específicas. Você conversar com o engenheiro, dá ou não dá para fazer. E às vezes as pessoas que estão em casa, assistindo televisão e vendo essas matérias, acham que viajar é só glamour. Eu vejo essas comitivas das polícias, elas vão muito organizadas para esses eventos. Não, e o custo da diária, praticamente não dá nem para pagar lá alimentação e estadia. Né? E é muito puxado, porque às vezes não dá nem tempo de almoçar, porque uma feira... Aqui, né? Uma feira, por exemplo, eu tive na Alemanha e eu vi essa turma de Brasília que foi para lá, e as pessoas não sabem o que vai refletir nas próximas licitações de Brasília, esse conhecimento que eles trouxeram de lá. Então você vai para uma feira que tem 200, 300, 500 expositores. Você divide por grupo de interesse, separa o time e fala, olha, vocês vão fazer essas visitas. Então o cara passa o dia inteiro andando e conversando. No final do dia o cara só quer ir pro hotel, dormir, comer alguma coisa, dormir, porque no outro dia tem de novo. Então não tem glamour. Né? É muito profícuo para os profissionais que têm essa possibilidade de conhecer as feiras internacionais, e eu não conheço outro local tão rico para fazer negócio, conhecer as novidades e voltar para cá e transformar a nossa realidade. A gente está falando da segurança pública, mas as feiras servem para todo grande setor tem uma feira de referência, nacional e internacional. Então as feiras são um vetor de novos negócios, de conhecimento de tecnologia. Eu tenho certeza que esse desconforto que a PM do Distrito Federal teve com essas matérias tendenciosas, eles vão poder devolver com bons produtos para a sociedade, com segurança. Não, e obviamente quando eles chegam da feira, a exigência, né, de preencher relatórios, e muitos deles se utilizam dessas visitas justamente para ter os seus trabalhos de conclusão de curso. Sim. Né? E olha que interessante, um major que é doutor em física, Major Moraes, foi meu aluno cadete, na época ele fazia mestrado, sem ele saber que eu conhecia um pouco, né, já tinha feito uma entrevista, já conhecia um pouco sobre os capacetes, essas normas de proteção. E ele encontrou comigo e a gente começou a conversar, e do nada ele falou, rapaz, coronel, eu fui no avião. Eu falei, tu tava na comigo. Ele falou, pô, rapaz, eu fui na fábrica, eu conheci o nível de proteção. Ele ficou impressionado, ele falou, cara, aí eu falei, pô, cara, eu sei disso. Ele, sei qual é o capacete. E ele é doutor em física, Sim. né? Porque, graças a Deus, nas nossas instituições policiais, a gente tem
pessoas muito bem formadas, né? Então, assim, para você ter uma ideia, a gente está falando de um doutor em física, não é qualquer uma pessoa, entendeu? E o cara ficou, assim, impressionado com o nível da visita, da viagem. Cara, você via, e ele também é perito em Balística, não? balística e também de investigação criminal, muito tempo de sim. corregedoria, né? Tem um curso no Chile também. E ele ficou impressionado. Então, não é qualquer um que você vai lá, mostra, o cara acha legal. Pô, é verdade, não. É um cara que, pô, está acima da média. Primeiro que o cara fazer física, graduação, né, em física já é difícil. Agora imagina o cara normal, que é, né, doutor em física, né? E ali ele consegue ver o que está por trás da tecnologia, né? Como que é feito, como que é testado, qual que é o padrão de qualidade que é empregado em cada etapa, porque eu já vi licitante, e licitante bom, perder uma licitação porque veio um post-it no meio da blindagem. Então, às vezes acontece, mas o bom de você visitar as fábricas ao redor do mundo é porque você conhece o processo produtivo, e para quem vai especificar, isso é um conhecimento que você não tem lendo livro, não tem vendo no YouTube. Então isso é algo que... Sobretudo quando é a primeira compra, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê como as especificações e como as polícias têm amadurecido os processos de compra, né? Isso é fruto de investimento. Por exemplo, como essas viagens no exterior. A possibilidade, uma vez você estando na Europa, que tem, sem dúvida, as melhores fábricas para o nosso segmento, você ter condição de visitá-los, de entender como funciona e voltar com essa bagagem aqui para aplicar as licitações, sempre com a intenção de comprar os melhores equipamentos aí, nos melhores custos possível, né? Edson, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast. Sei que você é um cara que é muito exigido no seu trabalho como CEO da New Expo e também como representante de grandes marcas, né? Eu sei que você te puxei ali da feira, amanhã é o último dia e eu com receio de não conseguir te entrevistar amanhã, mas eu agradeço imensamente a confiança que você tem, que você depositou nessa entrevista, né? Eu sei que você é um cara que gosta de ficar mais nos bastidores, até te falei, rapaz, sente lá que você vai ver que o nosso bate-papo é um bate-papo agradável. Nosso objetivo é educar. Então, te agradeço muito, cara, e gostaria aqui de ressaltar o apreço, o carinho que eu tenho pela sua pessoa. Você é uma pessoa formidável e, acima de tudo, um grande amigo, meu amigo. Eu quero agradecer, peço desculpa pelas gaguejadas aqui, eu não tenho... Foi uma entrevista top, uma das melhores que eu fiz aqui na feira. E eu queria agradecer também por todo o apoio que o senhor tem me dado a New Expo, a Ubrix, a TAG. Quero parabenizar o senhor pela linha que o senhor vem seguindo na Última Ratio. Eu acho que o mercado estava precisando desse canal de comunicação com a indústria. Eu espero que o senhor consiga também acessar a indústria de defesa, que hoje, é o que a gente falou, né? Ela se confunde defesa com segurança pública. Então, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando aí. Vida longa para a Última Ratio, vida longa para o senhor e muito obrigado. E vida longa para a New Expo. Amém, amém. E esse foi mais um episódio muito especial aqui com o meu grande amigo Edson, CEO da New Expo e também representante de grandes marcas no Brasil, né, como a Ubrix, a TAG, Dynamics. A gente fica muito feliz nesse bate-papo. Espero que você possa nos acompanhar no próximo podcast Opinião Segura, que diretamente é da COP Internacional 2025, que recebe também o apoio da Axon, além, obviamente, da Ubrix e também da Flash Engenharia. Forte abraço a todos, força e honra. Obrigado, meu amigo. Obrigado.